Graça e paz, amados. É com grande prazer que mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Juntos queremos estar destacando alguns versículos, dessa vez no Evangelho de João, no capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa e pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Até aqui, queridos. No momento até aqui. Quando nós paramos para ler essa palavra e juntos meditarmos nela, a gente, não sei você, mas eu fico estarrecida com essa ação de Jesus que muitas vezes chega a ser negada, negligenciada por todos os cristãos, ou, me perdoe, pela grande maioria dos cristãos. Jesus sabia quem ele era. A palavra diz que ele sabia que a hora dele estava chegando e a palavra diz que ele havia amado os seus e os amou até o fim. E Jesus também, e a palavra também mostra que Jesus sabia quem era, porque ele sabia que tinha vindo de Deus e ia voltar para Deus. Jesus conhecia a sua essência. E ele também sabia que Judas Iscariotes já estava dominado por Satanás. Mas essa atitude de Jesus, ela deve nos convencer a mudar o nosso padrão acerca de perdoar o próximo, acerca de perdoar aqueles que nos ofendem. Perdão é mais do que palavras, é mais do que uma oração, perdão é uma atitude. E sempre que perdoamos, nós não estamos só liberando o outro, nós estamos primeiro nos liberando. E Jesus tem essa atitude. Ele tira a sua capa, ele tira a sua túnica. Essa versão, as nossas versões mais conhecidas, ela traz e cingiu-se de uma toalha. Essa palavra, no original do grego, ela diz que é um pano de linho, que era tido como um pano que servia para se enxugar, servia para se cobrir. Não era essa toalha que a gente conhece, que ficaria até difícil, né? Se cingir com uma toalha, colocar uma toalha em volta da cintura, como se fosse um cinturão. Mas Jesus coloca esse pano, esse avental, e ele começa a fazer esse serviço que não era de quem era mestre, não era de quem era senhor, era um serviço de quem era escravo, era um serviço de quem tinha que exercer algum ofício, algum mandado do seu patrão. E ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Mas não é só lavar os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés do traidor. Jesus os amou e amou Judas Iscariotes, o seu traidor, o seu amigo de confiança, aquele que tinha o dinheiro, aquele que cuidava, administrava as finanças do
do seu grupo, da sua igreja, que naquela época eram os seus 12 discípulos. E Jesus se levanta e vai lavar os pés de Judas, sabendo que Judas já estava dominado pelo diabo. E quando nós vemos que Jesus, ele pega essa toalha, ele pega essa bacia com água e vai lavar os pés. Queridos, eu não sei se vocês já experimentaram, mas muitas vezes durante o verão, no calor do dia, quando não dá, o lugar não tem um banheiro apropriado, ou quando até mesmo, eu vou dizer a minha experiência, quando eu estou na rua e paramos o carro um pouco, o calor está tão intenso que eu jogo água nos meus pés, porque eu aprendi que quando você lava os pés, o calor do seu corpo, a temperatura do corpo, ela é reduzida. Jesus estava fazendo isso, reduzindo a temperatura. Jesus estava mostrando que ele, como rei e senhor, ele estava ali servindo aos seus. Ele estava dando o exemplo, ele estava ensinando o que nós, como seus discípulos, devemos fazer. Amados, precisamos nos pôr numa postura real de discípulos, onde não vamos pôr mais cargas, não vamos sobrepor o peso sobre aqueles que nos fazem o mal, que nos fazem um dano, que nos causa tristeza e dor, que nos traem. E aí eu abro um parêntese acerca das esposas que sofrem com as traições, até mesmo os próprios maridos. Alguns sofrem com traição, e que dor que a traição promove. E ela não promove só a dor na hora, no ato, no dia que a traição é descoberta, ela causa danos por tempos, mas isso precisa ser sarado, isso precisa ser eliminado. Se você já sofreu a traição, seja de um cônjuge, seja de um amigo, seja de um parente, de um filho, de um pai, de uma mãe, chegou a hora de perdoar. É hora de lançar fora, é hora de pegar a bacia e a água, é hora de pôr a toalha, se cingir de toalha e lavar os pés, aliviar a dor daquele que muitas vezes o diabo tomou conta, que muitas vezes o diabo veio e se apoderou e por isso agiu com a traição. Nós precisamos entender, queridos, como é que alguém diz que ama o outro, que é amigo do outro e consegue trair na cara limpa, sem a menor dor, sem o menor constrangimento. Isso não é uma obra divina do céu, isso é uma obra maligna, isso é uma obra satânica. Satanás, ele tem prazer em destruir as pessoas, mas Jesus, ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer em reconstruir, ele tem prazer em restaurar, ele tem prazer em chegar e derramar água nos nossos pés, mesmo sabendo que nós somos traidores. E eu quero trazer isso a respeito também das nossas vidas para com o Senhor. Quantas vezes nós queremos reter o perdão ao outro, mas queremos o perdão do Senhor, mas não podemos ser perdoados se não perdoarmos o outro. E precisamos entender, mais uma vez, precisamos mobilizar Jesus a vir lavar os nossos pés. Mais uma vez precisamos fazer Jesus tirar sua túnica para vir lavar os nossos pés. Quantas vezes temos traído o nosso Salvador, não o vendendo por 30 moedas,
mas até muitas vezes por um preço muito mais insignificante. Quando o deixamos de lado, quando blasfemamos, quando falamos o que não devíamos, quando pronunciamos coisas e fazemos ações que escandalizam o Evangelho. Não só os grandes escândalos, pois a Bíblia diz que o que destrói são as pequenas raposinhas. Todas as vezes, amados, que ferimos o próximo, o inocente, aquele que se dedica para nos dar o melhor. Quantas vezes nós machucamos uma liderança, machucamos um irmão, machucamos alguém que Deus colocou para nos guardar, para nos guiar, para orar por nós. E isso fere o coração de Jesus, isso é tornar tudo de novo. Porque ele diz, eu deixei o exemplo, façam igual. Vocês têm que fazer. Ele diz, o servo não pode ser mais do que o Senhor. E por que a gente quer fazer mais? A gente quer ser mais. Nós precisamos verdadeiramente nos arrepender, nos voltando para o Senhor, pedindo perdão àqueles a quem nós ofendemos e assim lavaremos os pés uns dos outros, assim tiraremos a quentura daquilo que Satanás lança sobre os nossos corações, sobre as nossas emoções. Precisamos perdoar e precisamos pedir perdão. E assim fazendo, estaremos lavando os pés uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez. Ele lavou os pés do traidor. Ai, por que você não denuncia o traidor? Porque o traidor por si só se destrói. Foi isso que Judas fez. Não é diferente com nenhum de nós. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Que o Espírito do Senhor nos conduza ao serviço da bacia com água e a toalha nos lombos, para que possamos verdadeiramente lavar os pés uns dos outros, tirando as cargas e não aumentando o calor do mal que o inimigo das nossas almas, o acusador de cada um de nós, lança todos os dias contra os irmãos. Querido Deus, nessa hora eu quero orar por cada um dos nossos corações. Eu quero clamar a Ti, Senhor, por todas as vezes que nós traímos o Senhor, por todas as vezes que não exercemos aquilo que Tu nos deixaste como exemplo. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes aumentar o calor, a quentura, o peso, o fardo. Meu Deus, tantas vezes sufocamos os outros ao invés de aliviar a caminhada ou a jornada. Em nome de Jesus, quebra a dureza dos nossos corações, despedaça completamente, Senhor, as estruturas que resistem, exercer aquilo que Tu mesmo confiaste à Tua igreja, confiaste àqueles que são os Teus discípulos, o ministério, o serviço da bacia com água e a toalha nos lombos. Queremos sim, Senhor, lavar os pés uns dos outros, muito mais do que com uma ação, somente como um ato profético, mas na convivência, no dia a dia, na dispensação daquilo que nos é dado todos os dias, a começar dentro dos nossos lares, marido e mulher, pais e filhos, líderes e liderados, e assim sucessivamente. Ajuda-nos, doce Espírito do Senhor, porque só com o Senhor
nós conseguiremos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um. Fica na paz.